Dentre os metais empregados em escala industrial, o alumínio destaca-se por ser o mais jovem. Só começou a ser produzido comercialmente há cerca de 150 anos, em meados do século XIX. No entanto, há 7 milênios atrás, em 6000 a.C., ceramistas do grande Império Persa já produziam seus vasos com um tipo de barro que continha óxido de alumínio, hoje conhecido como alumina. 3 milênios mais tarde, em 3000 a.C., egípcios e babilônios usaram a outra substância contendo alumínio na fabricação de cosméticos, medicamentos e corantes de tecido, o que já demonstra uma vasta aplicabilidade do metal. Em 1809, ocorreu a primeira obtenção do que até então mais se aproximava do alumínio. Humphrey Davy foi o mentor da descoberta, ao fundir ferro na presença de alumina. No ano de 1821, o francês Pierre Berthier descobre um minério avermelhado que contém 52% de óxido de alumínio, perto da aldeia de Les Baux, no sul da França. É a descoberta da famosa bauxita, o minério mais comum de alumínio. Em 1825, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted consegue isolar o alumínio de outra maneira, a partir do cloreto de alumínio, na forma como é conhecido hoje. E foi em 1855, na Exposição de Paris, que Deville mostra o primeiro lingote de um metal muito mais leve que o ferro. Torna-se público o processo de obtenção de alumínio por meio da redução eletrolítica da alumina dissolvida em banho fundido de criolito. Esse procedimento foi desenvolvido separadamente pelo norte-americano Charles Martin Hall e pelo francês Paul-Louis Toussaint-Héroult, que descobriram e patentearam quase simultaneamente. Esse processo ficou conhecido como Hall-Héroult e foi o que permitiu o estabelecimento da indústria global do alumínio. E apesar do alumínio ser um grande metal para a humanidade, sendo piamente enaltecido por todos, ele foi hostilizado por quem menos esperava: a sua família, o grupo do boro, composto também pelo bório, gálio, índio, tálio e niônio. Família a qual ele compartilhava vários momentos e características. Também conhecido como Grupo 13, todos eles se reuniam na configuração eletrônica NS2-NP1 e a cada reunião familiar podia ocorrer algo bastante singular, pois nesse grupo os elementos podem se apresentar em diferentes estados de humor, quer dizer, mais de um estado de oxidação. O alumínio tem um estado de oxidação mais 3 se a ligação é iônica ou covalente. No entanto, gálio, índio, tálio tem um segundo estado de oxidação, mais 1. Para gálio e índio, o estado mais 3 predomina, enquanto o estado mais 1 é comum para o tálio. Por sua vez, diferente dos outros elementos que são metálicos, o boro é classificado como um semimetal, o que favorece a formação da ligação covalente. No entanto, é comum a covalência entre os membros metálicos do grupo também. A razão para o comportamento covalente pode ser atribuída à elevada carga e pequeno raio de cada íon de metal. A elevada densidade de carga resultante dos íons do grupo 13 é suficiente para polarizar quase qualquer ânion que se aproxima o suficiente para produzir uma ligação covalente. E a única maneira de estabilizar o estado iônico dos elementos do grupo 13 é hidratando o íon metálico. Já em compostos, bório e silício têm bastante em comum, pois são quimicamente duros e em suas formas elementares eles são mecanicamente duros e sólidos semicondutores. E não era apenas dessa forma que o boro podia ser duro. Ele jogou duro com o alumínio, esqueceu tanto que tinham em comum e, como cabeça do grupo, exigiu uma separação. Quis expulsar o pobre alumínio do 13º grupo da tabela periódica. E olha, não foi nada fácil. Ele manipulou os outros compostos e humilhou, citando seu protagonismo em diversas desgraças que assolam a sociedade, como casos de intoxicação e poluição ambiental. No ano de 2019, pacientes que faziam tratamento de hemodiálise em uma clínica particular na cidade de Salvador foram acometidos por um acúmulo de alumínio no sangue, ocorrendo situações de pacientes que chegaram a ter 200 microgramas de alumínio, sendo o limite tolerável de 10 microgramas por litro de sangue.
E essa alta taxa de metal no organismo desses pacientes desencadeou episódios de perda de memória e visão, dores musculares e queda de cabelo. Em exame sorológico dos moradores da cidade de Barcarena, Pará, localizada próxima a uma grande mineradora, foi observada a presença de elementos químicos tóxicos e cancerígenos, como alumínio, em níveis superiores ao padrão de saúde. Diante da esfera ambiental, também foi oportuno abordar o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, que aumentaram a concentração de metais pesados de alta toxicidade, como o alumínio, na água e solo da região. Esses eventos ocasionam na bioacumulação em organismos aquáticos ou plantas, apresentando riscos significativos à saúde humana por meio da ingestão via cadeia alimentar. E como se já não bastasse, ainda foi acusado de causar intoxicação com o uso de panelas e utensílios de alumínio. Uma grande fake news. O aumento da concentração do íon alumínio no cozimento de alguns alimentos pode ocorrer, como no molho de tomate, devido ao meio ácido que favorece o acúmulo do íon, pois ele se solubiliza em pH menor que 3. No entanto, pesquisas indicam que a migração do metal da panela de alumínio para o alimento não simboliza um risco à saúde, pois está abaixo do limite tolerável aceito pela Organização Mundial de Saúde, e não influencia significativamente a ingestão total do metal. E veja só como ele estava realmente determinado, não é mesmo? Procurou diversos casos que são até os dias de hoje negligenciados pelo poder público e pelos grandes veículos de comunicação, abusou até de fake news antiguíssima. Mas, caros espectadores, o alumínio não é o vilão da história, e sim a irresponsabilidade e impunidade de instituições e grandes mineradoras. Na situação que ocorreu em Salvador, a contaminação ocorreu no momento da filtragem do sangue. A máquina que faz o processo de diálise teve seu lado fraudado por um funcionário, ocasionando assim um acúmulo de alumínio na maquinaria e intoxicação de diversos pacientes. Essas intoxicações ocorrem diante de uma singular característica deste metal. Ele é capaz de formar complexos neutros na presença de compostos orgânicos, como citrato, por exemplo. Esses complexos são solúveis no intestino, permitindo a penetração da substância nas membranas intestinais, aumentando a absorção do alumínio 3. A sua toxicocinética depende do tipo de complexos em que ele se encontra presente no plasma sanguíneo. Se o alumínio estiver sob a forma de um complexo de elevado peso molecular, por exemplo, com a transferrina, ele não é filtrado nos glomérulos e não é excretado. O contrário acontece quando o alumínio se encontra sob a forma de complexos de baixo peso molecular. E apesar de tudo isso, esse metal possui diversas aplicações que beneficiam a todos nós. Ele é um grande protagonista na farmacologia de diversas classes de medicamentos. Grandes quantidades de alumínio estão presentes em medicamentos antiácidos e quelantes de fosfato. O antiácido reduz a concentração de um hidrogênio oriundo do ácido gástrico e eleva assim o pH intraestomacal, por meio da reação em que o hidróxido de alumínio reage com 3 moléculas de ácido clorídrico, formando cloreto de alumínio e 3 moléculas de água. Alguns sais que compõem os antiácidos são o hidróxido de alumínio, como no medicamento brasileiro Pepsamar, o óxido de alumínio e o carbonato sódico de dihidroxialumínio. Analgésicos, por exemplo, a aspirina tamponada, também possuem alumínio em sua concentração. Os sais de alumínio ainda são usados como adjuvantes em vacinas e na imunoterapia de alergia para majorar as propriedades antigênicas, sendo o único adjuvante licenciado para vacinas humanas por décadas. O adjuvante de vacina aprimora a resposta imune aos antígenos da vacina ao amplificar qualquer um dos sinais envolvidos no processo de indução da resposta imunológica. Os compostos de alumínio empregados como adjuvantes são genericamente e comumente chamados de alum. Perfazem esse grupo o hidróxido de alumínio, o oxidróxido de alumínio cristalino e o hidroxifosfato de alumínio amorfo, imunopotenciadores de vacinas há mais de 80 anos. Além disso, é um grande aliado na indústria cosmética, onde o cloridato de alumínio é aplicado em desodorantes do tipo antitranspirantes. Ele produz hidróxido de alumínio insolúvel sobre a pele de modo a formar uma obstrução no ducto da glândula sudorípara,
cumprindo assim a sua ação antitranspirante. E antes que o boro pudesse usar essa informação para soltar mais uma fake news, o alumínio logo deixou claro: na pele íntegra não há risco de absorção, pois as células epiteliais são justapostas. Entretanto, após se depilar, não é recomendado o uso de desodorante, pois podem haver microcortes na pele que permitem a absorção do metal. Já em pastas de dente, o alumínio é utilizado para reduzir a hipersensibilidade dental e garantir o nosso refresco com sorvetes e picolés. Assim, o alumínio provou a sua inocência nessas atrocidades e citou todos esses pontos positivos que possui para convencer o grupo do boro a não expulsá-lo, e foi um sucesso. Seus familiares passaram a vê-lo com outros olhos, valorizando toda a sua generosidade para com a humanidade. Universidade Federal da Bahia, Evelyn Jesus Zacarias, Mariana Santos de Jesus Pereira, Samuel Araújo dos Santos. Vídeo apresentado à Universidade Federal da Bahia como requisito de avaliação do componente curricular QIB14 do curso de farmácia. Orientado pela docente professora doutora Joyce Santa Malvina dos Santos. Salvador, Bahia, 2022. Bibliografia.